Chegamos à nossa 12ª noite dessa jornada linda das 12 noites santas. 12 noites de ampliação de consciência. 12 noites onde nós pudemos aprender um pouquinho desse vínculo que nós temos com as hierarquias espirituais. E espero que isso sirva para vocês um início de pesquisa, que isso não fique parado no tempo, que esses conhecimentos te aproximem cada vez mais de você mesmo e que você possa ampliar a sua consciência. E olhando um pouquinho para trás nessa nossa jornada, nós estávamos lá no nosso primeiro dia. Nosso primeiro dia, nós nos encontramos na constelação de Peixes. E na constelação de Peixes encontramos a hierarquia do ser humano, a hierarquia humana ainda em construção. E essa hierarquia tem algo de muito especial que pode ser dado às outras hierarquias, que é a liberdade. É o trabalho na escuridão da matéria e na luminosidade do espírito, essa dualidade que vive dentro do ser humano. E uma escolha que pode partir dentro de si próprio e fazer com que a busca pela luz seja uma escolha. No segundo dia, nós encontramos no âmbito da constelação de Aquários. Na constelação de Aquário, nós encontramos o anjo, aquele que trabalha nas nossas águas, a água da vida. E o anjo, aquele que cada um tem o seu, é o nosso guardador da memória. Ele, nesse âmbito dessa constelação, nós tivemos o nosso corpo etérico desenvolvido. E nessa evolução do corpo etérico, nós também temos a possibilidade de um pensar desenvolvido. No terceiro passo que nós demos, nós estamos na constelação de Capricórnio, onde nós encontramos na constelação de Capricórnio os arcanjos que trabalham com grupos, que trabalham com a comunicação entre os grupos das nações. E nesse âmbito encontramos então esses arcanjos que nos presenteiam com uma qualidade e um corpo chamado corpo astral, que nos permite exatamente a termos as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa fala. E dando mais um passo, no dia seguinte nós nos encontramos na constelação de Sagitário, onde nós encontramos a hierarquia do arqueu, aquele que é o espírito da época, a tonalidade da época, e que nos dá o nosso eu, a possibilidade de termos um eu atuante. E a partir desse eu, nós podemos fazer todas as transformações que teremos que fazer. Nesse âmbito, que é o âmbito de Sagitário, nós temos lá as nossas metas, nossos ideais e o que devemos fazer nessa época onde nos é solicitado. No quinto passo, nós estamos na constelação de Escorpião. E lá na constelação de Escorpião, nos encontramos com os Exusiai, ou espíritos da forma. Esses seres que são da segunda tríade de hierarquia e que nos doam toda a possibilidade de todas as formas, forma do nosso corpo, a forma que existe na nossa Terra, a forma dos planetas, todas as formas existentes. Muito bem. Nesse âmbito também ganhamos a possibilidade do desenvolvimento através do eu, no nosso corpo astral, da personalidade espiritual. Se conseguirmos fazer esse trabalho, esta é a força que nós temos que aurir para fazer com que nasça a nossa personalidade espiritual. Mais um passo sendo dado, no dia seguinte estamos lá na constelação de Balança, estamos bem no meio. Na constelação de Balança, nos encontramos com a hierarquia dos Dinamis, ou espíritos do movimento. Esse movimento que é um movimento dinâmico, que é um movimento equilibrado, que leva em consideração o outro, o meio, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Nesse âmbito, nós ganhamos a possibilidade do nosso eu trabalhar o nosso etérico e chegar ao desenvolvimento de consciência que nós chamamos de espírito vital. Dando mais um passo, no dia seguinte nós nos encontramos lá no âmbito de Virgem.
Agora, já passado o meio, nós nos encontramos com a primeira hierarquia dessa segunda tríade de hierarquia, que são os queriótides, são os espíritos da sabedoria. E nesse âmbito, nós nos encontramos com a possibilidade do nosso eu trabalhar no nosso corpo físico e superá-lo. E nesse âmbito, nós encontramos o que chamamos de desenvolvimento da consciência a homem e espírito. E, continuando mais um pouquinho, no dia seguinte, nós estávamos no âmbito de Leão, da constelação de Leão, onde nós nos encontramos com os tronos, e lá, no desenvolvimento que os tronos poderiam trazer para nós, que são também chamados de espíritos da vontade, é essa vontade que nós temos de transformar coisas, de fazer, de realizar nesse mundo, de realizar entre nós, seres humanos, principalmente quando é essa realização vinda do coração, essa realização para o outro. No dia seguinte, nós tivemos, então, um encontro da constelação de Câncer. Na constelação de Câncer, nós nos encontramos com os querubins, e os querubins são exatamente esse espírito da harmonia. Agora nós já passamos a partir de Leão, nós passamos na segunda tríade de hierarquias. E os querubins, eles também são chamados de os espíritos da harmonia. Eles são aqueles que nós podemos solicitar ou nós podemos entender todas as vezes em que nós mudamos alguns fluxos da nossa vida, onde a gente tem um vórtex na nossa vida, e nesse vórtex a gente passa de um fluxo ao outro. Quantos processos de transformação que nós não temos, não é verdade? E nós aurimos força desse âmbito. Na 10ª noite nos encontramos, então, na primeira hierarquia dessa primeira tríade de hierarquias. E nos encontramos, então, na constelação de Gêmeos. Lá na constelação de Gêmeos, nós encontramos os serafins, que são aqueles espíritos do amor universal, aqueles aonde se fluem forças para que tudo que há necessidade no social chegue. Essa força que flui para o social, essa necessidade que nós vemos de todos, que não é uma necessidade egoística, é uma necessidade altruísta. E isso está vinculado a esse amor universal. Na 11ª noite, nos encontramos com um ser que é um ser da Sagrada Trindade, né? Então, nós nos encontramos com o Espírito Santo, esse que conduz a humanidade para a ampliação de consciência e o encontro e um casamento perfeito, onde a ampliação da consciência se encontra com o amor, esse sentimento que nós viemos todos aqui para aprender. E hoje, na 12ª noite, nós nos encontramos com um ser supremo, com um ser que nós temos que olhar e do qual nós temos que aprender muito, um ser de puro amor, que é Cristo. Nessa 12ª noite, nós vamos entender um pouquinho qual foi a atuação de Cristo para conosco. Nós temos que entender que Cristo é um ser tão elevado, assim também como é o Espírito Santo, mas eles estavam fora desse âmbito, que é o âmbito das estrelas fixas. E para entrarem no nosso sistema, eles tiveram que se adensar, se encarcerar, vamos assim dizer. E nesse encarceramento, ele entra pela constelação de Áries. E nessa constelação de Áries, então, esse é o primeiro grande sacrifício que Cristo faz por nós. Esse primeiro grande sacrifício é se adensar e se encarcerar dentro da constelação, das constelações, dessa roda de constelações. Ele vai, então, descendo, passando por todas as hierarquias, e o segundo grande sacrifício que ele faz é quando ele chega
lá no âmbito de Virgem, nos Quiriótides, que é o suprassumo do desenvolvimento do ser humano, mas ele tem que se adensar ainda mais. E ele tem que chegar no âmbito planetário, que é um âmbito mais estreito. E aí, junto com os espíritos do movimento, os dinamis, ele então chega até esse adensamento, que é esse adensamento planetário. E dando mais um passo em direção ao ser humano, ele vai passar, então, descendo ainda mais, ele vai passar pelo portal de Escorpião, onde a forma, onde o nascimento, onde a gestação, onde a criação, onde tudo ali tem a sua gênese. Então, lá nesse é o terceiro grande momento onde ele passa e onde ele faz o seu sacrifício. E mais um momento, então, ele tem que passar mais perto do âmbito, que seria o âmbito lunar, e aí ele passa lá pelo âmbito de Capricórnio, onde ele encontra com os arcanjos, e logo depois ele é, então, colocado na Terra, abençoado pelo Espírito Santo, ele é batizado com fogo e adentra o corpo de Jesus de Nazaré. Muito bem, eu vou ler uma grande passagem que o Steiner deixou para a gente nesse momento, em que ele diz assim: vocês percebem o quão grandioso é isso, o quão grandiosos são esses 4 sacrifícios feitos por nós, para que a gente possa fazer o nosso desenvolvimento. E ele diz assim: para que o homem tenha consciência de que o que então vem a ele é o conhecimento do mundo espiritual, é essencial que a compreensão da existência do mundo espiritual seja preservada na humanidade e realizada através do período em que o homem está mais profundamente imerso no mundo material. Para o bem do futuro, nunca se deve perder o vínculo entre a vida religiosa e a vida do conhecimento. O homem saiu de uma vida entre os deuses. Para uma vida entre os deuses, ele retornará novamente, mas ele deve ser capaz de reconhecê-los. Ele deve ser capaz, na verdade, de saber que, na verdade, os deuses são realidades. Quando o corpo etérico se soltar, ele não será mais capaz de contar com as lembranças dos tempos humanos antigos. Se, entretanto, ele perdeu a consciência do mundo espiritual e passou a acreditar que a vida no corpo físico e as coisas para serem vistas, ele deve oscilar, por assim dizer, no ar. Ele terá perdido o rumo no mundo espiritual e não terá chão sobre os seus pés. Ele será ameaçado nessa condição com o que é conhecido de morte espiritual. Isso é que nós não devemos nunca deixar acontecer. E isso que ele falou é no GA 102. E mais adiante tem uma parte no GA 102 também que ele diz assim: o que o mistério de Cristo, a ação de Cristo, virá significar na vida do homem no futuro? O homem do futuro olhará para trás, para a nossa época presente, quando ele vivia inteiramente dentro do corpo físico. À medida que ele ascende novamente ao mundo espiritual, o homem saberá que, por meio da ação de Cristo, ele obteve a vitória sobre o que experimentou no corpo físico. Ele apontará para o físico como algo que foi superado. Devemos sentir aí o milagre da Páscoa, então, como um feito poderoso, um prenúncio do futuro. Com estas palavras lindas de Steiner, eu queria desejar a você que isso não seja simplesmente um momento em que você viu algumas curiosidades, mas um momento em que você pode trabalhar na sua consciência, um momento que você pode trabalhar
no seu ser, que você procure fazer suas pesquisas, que você estude, que você faça todo o percurso que você puder para a ampliação da sua consciência. Estou muito feliz de tê-lo aqui conosco nessa jornada. Espero encontrá-lo muitas outras vezes. E eu queria desejar a todos vocês que tenham um ano cheio de coisas boas, de ampliação de consciência e de verdade, de beleza e de bondade. Que assim seja para todos nós. Muito obrigada por estar aqui conosco.